Eu demorei muitos anos para conseguir colocar tudo isso no papel. Sempre que tento falar do assunto, meu estômago embrulha e os pelos do braço se arrepiam. Talvez escrever seja mesmo a maneira mais segura de lidar com o que lembro, sem ter que encarar olhares de descrença. Não sei se vou encontrar alívio ou mais angústia, mas resolvi tentar. Hoje moro na cidade de São Paulo, mas minha família vem de uma região distante do estado do Paraná. Cresci em um sítio e jamais imaginei, quando era criança, que um dia passaria por algo tão fora do comum. Fui para a capital paulista em 1998, com o objetivo de cursar pedagogia em uma universidade pública. Naquele ano, eu estava cheia de planos e energia, então aceitei sem hesitar a ajuda de uma parente mais velha que eu mal conhecia, mas que estava disposta a me receber. Minha tia Beatriz, conhecida como Bia, era uma pessoa reservada. Só fui apresentada a ela alguns meses antes de me mudar, quando minha mãe ligou contando que eu precisava de um lugar seguro para ficar em São Paulo. Tia Bia morava em um bairro antigo, não muito longe do meu futuro campus, e administrava uma pequena casa de kitnetes, uma construção bem antiga, erguida num terreno estreito, com portas enfileiradas num corredor comprido. Encontrei minha tia Bia pela primeira vez logo que cheguei à rodoviária Tietê, naquele mar de gente. Ela era baixa, usava óculos de aro fino e prendia o cabelo em um coque apertado. Lembro que me recebeu com um sorriso tímido e pediu desculpas por não ter buscado meus pais também. Senti empatia por ela e, em poucos minutos de conversa, percebi que era uma pessoa muito sozinha. Explicou que não tinha filhos nem marido e que o restante da família estava espalhado por vários estados do Brasil. Você deve estar exausta, ela comentou assim que entramos no táxi em direção à minha nova moradia. O trânsito aqui é insuportável, mas espero que consiga se adaptar logo. Assenti com um sorriso cansado, enquanto olhava os prédios infinitos pela janela. Ela me levou direto até onde eu ficaria, um quarto pequeno nos fundos de uma das kitnetes. Era simples, mas tinha uma cama de solteiro, uma mesinha e um ventilador de teto antigo. Este aqui é seu cantinho, Clara. Acho que vai dar conta por enquanto. Se precisar de qualquer coisa, é só me procurar. Eu me senti muito grata. Naquele pedaço da cidade era complicado encontrar algo barato. Depois de um banho longo, fui com tia Bia até a casa dela, que ficava em outra rua, ainda no mesmo bairro. A casa era um sobrado de fachada cinzenta com portões de ferro e janelas de vidro. Ela tinha 2 cachorrinhos que latiam sem parar sempre que entrávamos. Parecia que aqueles animais compensavam a falta de companhia humana. Nos primeiros dias tudo correu bem. Minha principal dificuldade era aprender a circular pela cidade para chegar à faculdade, mas logo decorei as linhas de ônibus. Passei a visitar tia Bia sempre que dava, porque ela claramente gostava da minha presença. Parecia feliz quando eu ia tomar um café ou ajudava na cozinha. E foi justamente em uma dessas visitas que ela me contou o maior problema que estava enfrentando na casa de kitnetes. Não faço ideia de por que as contas de água e luz de uma das unidades estão tão altas. Ela disse, mexendo o café com uma colherzinha. Faz 3 meses que aquele lugar está vazio. Mandei trocar a fechadura, mas tudo indica que alguém anda entrando lá. Você acredita que na última conta veio um valor absurdo? Achei estranho e perguntei se ela tinha conversado com os outros inquilinos. Quem sabe alguém estivesse usando energia de forma clandestina. Eles dizem que não veem nada. Tem gente que passa o dia fora, outros nem repararam. Mas, para ser sincera, estou incomodada. Pensei em chamar um chaveiro de novo, abrir o imóvel e olhar tudo. Só que não fui antes porque, não vou mentir, tenho receio de encontrar algum invasor perigoso. Minha tia era metódica. Guardava todos os recibos em pastas na ordem das datas. Quando ela me mostrou a papelada, vi que os valores eram mesmo altos. Parecia que havia consumo pesado, principalmente de madrugada. Podia ser chuveiro ligado ou luz acesa, não dava para saber ao certo. Depois de pensar um pouco, falei meio sem jeito. Se quiser, posso ir junto amanhã. Se tiver alguém lá, pelo menos estamos juntas para chamar a polícia se precisar. No dia seguinte, fomos cedo até as kitnetes, antes de eu sair para a faculdade. A unidade problemática ficava no 2º andar, no fim de um corredor apertado. Não tinha placa de número, só uma porta cinza com uma fechadura nova e pesada.
Tia Bia me mostrou que tinha comprado até um cadeado extra. Quando chegamos, notei algo estranho. O cadeado pendurado era outro, diferente do que eu tinha visto da última vez. Ela franziu a testa, tirou um molho de chaves do bolso e tentou encaixá-las. Nenhuma servia. Parece que trocaram o miolo. Isso não é coisa de inquilino antigo. Ela comentou desconfiada. Sem alternativa, ligamos para um chaveiro da região, que apareceu quase 1 hora depois. Abrimos a porta sem ter ideia do que nos esperava. Na mesma hora, um cheiro forte tomou conta do ambiente. Uma mistura de mofo com algo mais denso e enjoativo. Nós duas ficamos paradas na entrada, sem saber se avançávamos. Ainda assim, decidimos entrar. O lugar estava na escuridão porque havia cortinas pesadas nas janelas, além de folhas de papel pardo coladas no vidro, como se alguém quisesse bloquear a luz do dia. Tia Bia foi andando devagar, me chamando para ir junto. "Tem alguém aí?" Ela perguntou em voz alta, mas ninguém respondeu. O espaço era maior do que eu imaginava, com um corredor que levava a um quarto pequeno e a uma sala meio improvisada. Tinha uma poltrona empoeirada, uma mesa e várias caixas empilhadas num canto. Notei que o interruptor perto da porta estava ligado, mas a lâmpada não funcionava. Usei a lanterna do meu celular para iluminar. "Veja", murmurei apontando para uns fios desencapados perto do teto. "Parece que mexeram na instalação elétrica." Tia Bia olhou aquilo sem entender. Disse que a fiação não estava assim alguns meses antes. Continuamos andando e, de repente, demos de cara com algo que nos fez parar de respirar por uns segundos. Havia um vão no chão coberto por tábuas soltas, como se fosse uma espécie de passagem para um porão. Mas, oficialmente, aquele prédio não tinha subsolo. Ficamos sem reação. Poderia ser perigoso. Só que minha tia estava tão aflita que resolveu erguer uma das tábuas para espiar. A luz do meu celular iluminava a escuridão lá embaixo. Não parecia muito fundo, mas dava para ver alguns degraus rústicos feitos de concreto, descendo para algum tipo de compartimento simples. Meu coração disparou. Isso não consta no projeto original. Eu mesma comprei esse prédio há mais de 15 anos e nunca ouvi falar em porão. Ela cochichou. "Clara, vamos sair daqui. Vou chamar a polícia." Antes de irmos embora, reparamos em outro detalhe assustador. Uma geladeira antiga na parede lateral da cozinha. Ela fazia um barulho constante, indicando que estava ligada. Mas como? A conta de luz estava no nome da minha tia e devia estar cortada. Era como se a gente ficasse dividida entre a razão, que mandava correr dali, e a curiosidade que pedia para descobrir o que tanto nos aterrorizava na imaginação. Tia Bia tomou coragem e abriu a porta da geladeira. Nesse instante tive uma sensação de náusea. Na prateleira de cima havia uma bacia de plástico com pedaços de carne estranhos. A cor, a textura, tudo parecia errado. Mais embaixo, dentro de sacos e jornais velhos, ossos enormes se empilhavam em bandejas de isopor. E se eu não estivesse enganada, algo parecido com um crânio pequeno estava embrulhado num saco encharcado, escorrendo um líquido roxo. Nós duas recuamos. Tia Bia cobriu a boca com a mão, enquanto eu piscava sem parar, tentando ter certeza de que não estava ficando louca. Quem teria deixado uma geladeira assim num lugar vazio? E pior, que tipo de carne era aquela? Eu não queria tirar conclusões apressadas, mas o pavor já tomava conta de mim. "Vem, vamos sair", ela pediu, segurando meu braço. "Não dá para continuar aqui." Saímos quase correndo, esbarrando numa cadeira encostada na parede. Quando batemos a porta, ouvimos algo que lembrava um rangido, vindo de algum canto lá dentro. Ou talvez fosse só a minha imaginação, porque eu já estava suando e sem fôlego. Descemos as escadas o mais rápido que pudemos. O chaveiro, que ainda estava do lado de fora falando ao celular, notou nossas caras e perguntou se estava tudo bem. Tia Bia só balançou a cabeça, tirou umas notas da carteira para pagar o serviço e me puxou para longe dali. "Bia, aquela carne." Tentei falar, mas as palavras falharam. Ela levou as duas mãos ao rosto com os olhos arregalados de puro choque. "Clara, eu não sei nem o que pensar. Não quero imaginar o pior, mas sinto que devo chamar a polícia. Só de pensar em explicar tudo aquilo e rever aquela cena, sinto um asco que me corrói por dentro. Meu Deus, o que está acontecendo?"
Eu também estava aterrorizada, mas me esforcei para manter um pouco de calma. Sugeri que ela fosse para casa, ligasse para as autoridades e não voltasse sozinha àquela kitnet. Precisávamos de um boletim de ocorrência. Ofereci ajuda para ficar ao lado dela, mas tia Bia insistiu para eu ir estudar. Vá para a faculdade. Não quero atrapalhar seu dia. Eu te ligo mais tarde. Ela disse com a voz trêmula. Talvez eu chame a polícia agora ou à noite. Não sei. Preciso pensar. Dei um abraço nela e segui para a universidade, sem conseguir prestar atenção em nenhuma aula. No intervalo, tentei ligar para a casa dela de um orelhão perto do portão principal, mas ninguém atendeu. A linha chamava até cair. Tentei não me desesperar, supondo que ela tivesse saído para a delegacia. A noite chegou e nada de notícias. Minha cabeça só girava em torno daquelas imagens horríveis. A geladeira, o buraco no chão, o cheiro de sangue velho. Quando voltei para o meu quarto na kitnet, tudo estava escuro e sem sinal de tia Bia. Fiquei tão ansiosa que não consegui comer. Acabei caindo no sono de puro cansaço, mas tive pesadelos o tempo todo, sonhando que eu descia aqueles degraus para um porão cheio de pedaços de carne pendurados. No dia seguinte, criei coragem e fui cedo à casa dela. Bati várias vezes, mas ninguém apareceu. Os cachorrinhos latiam, mas nada de alguém abrir a porta. Perguntei a vizinhos se tinham visto minha tia sair ou entrar, e ninguém soube informar. Alguém achou que a vira sair no fim da tarde anterior, mas não tinha certeza. Mais tarde peguei um ônibus até a delegacia mais próxima e contei tudo o que sabíamos. A invasão na kitnet, o odor estranho, aquelas carnes suspeitas. Falei também do sumiço de tia Bia, que não atendia o telefone. Os policiais perguntaram bastante, mas pareciam desconfiados. De qualquer jeito, anotaram meus dados e disseram que investigariam, mas não podiam prometer nada sem provas concretas. Algumas horas depois, voltei à casa de kitnetes para checar se a porta continuava aberta ou se havia algum carro de polícia. Para minha surpresa, o portão estava trancado e, chegando ao segundo andar, vi a mesma porta cinza agora com outro cadeado, maior e mais robusto. Não tinha nenhum lacre policial ou fita de isolamento. Parecia que alguém tinha retomado o controle do lugar, ou pelo menos bloqueado a entrada de vez. Não encontrei os outros moradores, já que quase todos passavam o dia fora. Voltei para o meu quarto me sentindo perdida e desamparada. Tentei ligar para a minha mãe lá no Paraná e recebi a pior notícia possível. Meu pai estava gravemente doente. Na hora, percebi que não tinha cabeça para resolver dois problemas tão grandes. Precisava ir correndo para casa e cuidar dele, mas também não queria deixar minha tia sozinha em São Paulo. Mesmo assim, eu não conseguia falar com ela e não fazia ideia de onde procurar. Acabei viajando na mesma semana. Meu pai precisou de cuidados por meses e fiquei lá até ele melhorar. Nesse período, tentei falar com conhecidos de São Paulo sobre tia Bia, mas ninguém tinha novidades. Para ser sincera, a polícia também não me procurou. Quando voltei a São Paulo, quase 2 anos depois, tudo estava diferente. Tive que trancar a vaga na faculdade e não consegui retomar logo em seguida. Fui até o endereço da casa da minha tia, mas encontrei um rapaz que não a conhecia. Ele disse que estava alugando o lugar de um corretor e não havia nenhum registro de quem era a antiga proprietária. Nenhum sinal de que tia Bia tivesse morado ali um dia. Decidi ir nas kitnetes. O portão estava fechado com um cadeado enorme. Espiei pelas frestas e vi janelas quebradas, tudo abandonado e tomado por plantas rasteiras. Não tinha viva alma por ali, nenhuma indicação de que um dia aquele lugar fora ocupado por alguém. Apertei o interfone sem resposta. Dei a volta na quadra. Estava tudo largado, com ar de coisa esquecida no tempo. Nunca mais soube de tia Bia. Não sei se ela foi vítima de algum crime, se fugiu apavorada com o que descobriu, ou se sumiu por outro motivo. Muitas vezes me culpo por não ter ficado ao lado dela naquele momento crucial. Cheguei a pensar em contratar detetives particulares, mas nunca tive dinheiro para isso. Tudo o que restou foram minhas recordações e a pergunta que me atormenta: quem ou o que vivia naquela kitnet fechada? Será que alguém saía daquele vão no chão para guardar carne na geladeira? De onde vinham aqueles pedaços? Por quanto tempo isso aconteceu? E, principalmente,
Qual foi o destino da minha tia que abriu aquela porta? Prefiro imaginar que ela esteja viva em algum lugar, se recuperando desse pesadelo. Mas às vezes, sinto medo de que a verdade seja muito mais sombria. Desde então, não consigo chegar perto de casas antigas sem que meu coração acelere. Quando ouço o barulho de geladeiras velhas ligadas, fico tensa na hora. Tenho sonhos terríveis em que desço escadas intermináveis, indo parar num subsolo cheio de cheiros podres. Sempre acordo suada, sem saber direito se foi sonho ou realidade. Sei que muita gente pode duvidar de mim ou achar que estou inventando. Não os culpo. Eu também gostaria que tudo não passasse de fantasia. Mas cada detalhe ainda vive em mim, com uma clareza que assusta. Às vezes penso que há lugares e segredos que nunca serão totalmente explicados. Talvez seja melhor assim. Passei a maior parte do meu tempo achando que nada de muito estranho pudesse acontecer num condomínio tão calmo como o nosso. Quando eu e minha esposa nos mudamos para aquele residencial no interior do Paraná, há pouco mais de 6 meses, tudo o que a gente queria era sossego. As casas ficavam em volta de um jardim central e muitas ainda estavam vazias, já que o empreendimento era relativamente novo. A nossa, inclusive, dividia uma parede lateral com a casa ao lado, que diziam estar desocupada desde a inauguração. Fazia algumas semanas que quase toda noite eu acabava acordando assustado por volta de 2 ou 3 da manhã. O motivo? Um barulho incômodo, parecido com o som de uma furadeira que ligava e parava em seguida, sem nunca completar um único furo. No começo imaginei que podia ser algum morador trabalhando com marcenaria ou fazendo reparos tarde da noite, depois do expediente. Só que conforme o tempo passava, essa explicação não se sustentava. Não apenas porque as luzes do imóvel quase nunca apareciam, e quando surgiam, era só por alguns segundos, mas também porque vários vizinhos garantiam que aquela casa estava trancada, sem contrato de locação ou venda. Na primeira vez em que toquei no assunto, Clarice, minha esposa, sugeriu que podia ser algum alarme disparando por um problema elétrico. Mas não fazia sentido, porque às vezes o ruído soava diferente de um alarme repetitivo. Parecia mesmo alguém ligando e desligando uma ferramenta várias vezes na madrugada. A gente não chegava a escutar passos ou portas batendo. Era só a tal furadeira, ali do outro lado da parede do nosso quarto, tirando nosso sono. Mesmo tentando não dar bola, ficava cada vez mais claro que aquilo não era normal. Certa noite me concentrei ao máximo para ver se ouvia outros sons. Nada de vozes, nenhum móvel sendo arrastado, nenhum sinal de gente. Ainda assim, em umas 2 ou 3 ocasiões, notei uma luz passando pelo vitrô e iluminando nosso quintal por segundos, como se alguém circulasse lá dentro. Logo depois, tudo voltava a ficar escuro. Num fim de tarde em que eu estava de folga, resolvi dar conta de umas tarefas domésticas. Enquanto instalava um varal no quintal, escutei novamente o barulho que já conhecia tão bem, vindo do outro lado do muro em plena luz do dia. Larguei minha própria furadeira e encostei a escada de alumínio na divisa para dar uma espiada. Vi que a janela da casa vizinha estava entreaberta, mas não notei ninguém. O ruído, no entanto, continuava, ainda que abafado. Não pensei 2 vezes e pulei para o outro quintal. A casa aparentava abandono total. O mato dominava o jardim e dava para ver marcas de água empoçada pelos cantos. Espiei através da porta de vidro da sala e não havia um único móvel. A porta até tinha tranca, mas estava mal encaixada no batente, então forcei um pouco e consegui abrir. Entrei usando a lanterna do meu celular, mesmo sendo dia, já que lá dentro tudo era escuro. A sala era ampla, porém vazia. Parecia a minha casa ao contrário, com a planta invertida. Notei manchas de infiltração num canto. Tive uma sensação estranha, como se aquele lugar já tivesse sido habitado um dia, mas há muito tempo. O cheiro de mofo ficava mais forte a cada passo. Apesar do sol lá fora, aquela casa parecia guardar uma escuridão meio esquisita, como se as janelas tivessem sido mal planejadas de propósito, bloqueando a claridade. "Tem alguém aí?"
Perguntei sem muita certeza. Nenhuma resposta. Subi a escada que dava para o andar de cima, onde ficavam os quartos. O corredor ia até uma porta que, se fosse como na minha casa, levava para a suíte principal. Enquanto avançava, vi que todos os cômodos estavam do mesmo jeito, vazios e sem lâmpadas. Não dava nem para entender como as luzes se acendiam à noite, já que não encontrei nenhuma fiação exposta. Ao entrar no quarto que dividia a parede com o meu, senti um choque imediato. Ele era quase igual ao meu quarto, mas de forma espelhada. Perto da parede onde, do meu lado, fica a cabeceira da cama, havia algo que me fez parar. Uma cadeira de madeira encostada exatamente no ponto em que a gente apoia a cabeça para dormir. Fiquei parado, olhando aquela cena esquisita. Não era a cadeira em si que assustava, mas a ideia de alguém sentado ali, grudado na parede, talvez escutando nossos sussurros durante a noite. Quando aproximei o rosto, vi uma mancha esbranquiçada, quase invisível, bem onde a pessoa encostaria a cabeça se ficasse ali por muito tempo. Minha imaginação foi longe. E se, noite após noite, alguém se sentava ali para ouvir cada respiração nossa? Na hora de sair do quarto, reparei em algo no chão, uma furadeira, dessas comuns de loja de construção, com o fio todo enrolado. Ela não estava conectada a lugar nenhum. Testei o botão rapidinho. Não funcionava. Aquilo me deixou ainda mais desconfortável, já que o barulho que a gente ouvia de madrugada parecia vir de uma furadeira ligada na tomada. Não conseguia parar de pensar em quem estaria aparecendo naquela casa. Olhei ao redor e não havia um único cabo pendurado ou alguma lâmpada improvisada. Mesmo assim, eu e minha esposa tínhamos visto luzes acesas lá dentro do lado de fora. Parecia que a casa se recusava a ficar completamente escura, por alguma razão que eu não entendia. Decidi levar a furadeira comigo, na esperança de acabar de vez com o possível gatilho automático que ativava aquele barulho irritante. Antes, tentei sair pela porta principal, mas ela estava trancada com chave nos dois lados, e não encontrei a bendita chave em canto nenhum. A porta de vidro por onde eu tinha entrado estava travada de dentro para fora, e precisei forçar de novo para conseguir abrir. Desci até o jardim e coloquei a cadeira ali para me ajudar a pular de volta para o meu quintal, levando a furadeira. Fiz tudo às pressas, querendo sair de lá o quanto antes. Já na minha casa, guardei a furadeira no depósito improvisado e fiquei alguns minutos encarando o muro que separava os dois quintais. Deixei a escada encostada do meu lado, mas só depois notei que, largando a cadeira do outro lado, seria fácil para alguém usá-la e subir. Quando me dei conta, já estava anoitecendo. Fiquei inquieto, sem saber se voltava lá para buscar a cadeira ou se fingia que nada tinha acontecido. Tentei me distrair vendo televisão e conversando com Clarice, mas vivia olhando pela janela, com medo de enxergar algum sinal de movimento. Eu estava exausto, então fomos deitar mais cedo. Mas por volta de meia-noite um barulho me pegou de surpresa. Era algo sendo arrastado do outro lado da parede. Na hora, meu coração acelerou. Soava como madeira rangendo no piso. Reconheci aquele som porque quando nos mudamos, arrastei muitos móveis sozinho. "Você ouviu isso?" Perguntei baixo para Clarice. Ela só confirmou com a cabeça com a expressão assustada. O barulho vinha em intervalos curtos, como se alguém estivesse empurrando a cadeira do quintal para dentro da casa e depois para o corredor até chegar no quarto de cima. A cada trecho, o rangido ficava mais forte e eu tinha quase certeza de que iria parar bem atrás da nossa cabeceira. Foi exatamente o que aconteceu. O som encerrou com um baque seco na parede. Meus olhos ficaram cheios de pavor, porque a única explicação era que alguém estava recolocando a cadeira no mesmo lugar de antes, provavelmente para encostar o ouvido no muro e nos escutar. Custei a pegar no sono de novo. De vez em quando escutava estalos misteriosos, talvez madeira velha, talvez o vento. A noite pareceu interminável, e assim que amanheceu, fui direto até a guarita onde ficava seu Roberto, o zelador. Ainda segurando a furadeira, falei com ele, querendo deixar o objeto em suas mãos. "E essa casa do lado já foi vendida? Tem alguém morando lá?" Perguntei. Seu Roberto balançou a cabeça. "Pelo que eu sei, não. O dono do empreendimento falou que tem alguma pendência de documentação e não pretende vender tão cedo. Ele disse que há algo errado lá dentro,
mas nunca detalhou o que exatamente. Antes que eu pudesse explicar que invadi a casa, ele me interrompeu. Se eu fosse você, ficava longe daquele lugar. Parece que a família que construiu o condomínio teve problemas sérios, mas ninguém conta em detalhes. Já reparou no formato do trinco da porta principal? Nem reparei, só queria sair de lá o mais rápido possível. Pois quando passar por lá de novo, olha com calma. Tem um ferro retorcido em forma de cruz, soldado na fechadura. Dá a impressão de que é para manter alguma coisa lá dentro, ou para impedir gente de fora de entrar, não sei. Aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. A ideia de um símbolo religioso selando a porta principal me deixou muito alerta. Passei o resto do dia cuidando ao máximo quando ia para o quintal ou abria a porta para alguém. Clarice também não conseguiu se concentrar em nada direito. Na noite seguinte, tentei ficar acordado para ver se escutaria outra vez o barulho. Por volta de 2 da manhã, não ouvi nada. Mas quando finalmente deitei, veio um estalo curto. Corri até a janela do quarto e olhei para a casa ao lado. Uma luz fraca aparecia no andar de cima, projetando uma sombra leve no quintal. Era um brilho amarelado, nada parecido com lâmpadas modernas. Fiquei ali paralisado por uns bons minutos, esperando ver algum movimento, qualquer pessoa. Não consegui ver ninguém. Mesmo depois de tudo isso, nunca encontrei uma resposta definitiva. Pode ser que alguém tenha cópias das chaves e entre lá quando bem entende, por motivos que desconheço. Talvez seja um morador que não se registrou oficialmente. Ou talvez, e isso ainda me arrepia, exista algo muito mais pesado dentro daquela casa. Algo que se manifesta nessas luzes repentinas e nos ruídos esquisitos. O que sei é que, depois que tirei a furadeira de lá, os barulhos de madrugada diminuíram bastante. Às vezes ainda escuto o som de algo sendo arrastado no andar de cima, mas a furadeira nunca mais. A cadeira, porém, parece ter voltado para o mesmo lugar na parede, porque de vez em quando ouço aquele baque seco encostando no nosso lado do quarto. Clarice quase não fala disso, mas percebo que ela também fica com a sensação de que tem alguém prestando atenção. Até hoje evito circular pelo quintal à noite. Quando encontro seu Roberto, noto que ele também prefere não tocar muito no assunto. A única coisa que tenho clara na minha cabeça é que o desconforto vem dessa falta de respostas. Não saber se é algo perfeitamente explicável ou se é um mistério que ultrapassa o que a gente consegue entender. No fim, tem poucas coisas mais perturbadoras do que imaginar alguém, ou seja lá o que for, parado ali, a poucos centímetros do lugar onde você encosta a cabeça para dormir, atento a cada respiração sua. Eu nunca fui de ficar impressionado com história de assombração. Cresci ouvindo relatos fantásticos que meus amigos contavam, mas sempre achava que tinha alguma explicação lógica por trás de cada barulho esquisito ou lâmpada que piscava sozinha. Só que tudo isso mudou quando me mudei para um conjunto habitacional quase vazio no interior de São Paulo. Até hoje me pergunto se não foi só uma sequência de coincidências, mas é difícil ignorar o que vivi ali. Mônica, minha esposa na época, tinha acabado de conseguir um financiamento para uma casa num condomínio recém-construído que já mostrava sinais de abandono. Era um lugar com mais ou menos 12 casas, todas alinhadas em pares, cada uma com um quintal simples e espaço para estacionar. Ficava numa região mais alta da cidade. A prefeitura até anunciava projetos grandiosos para lá, mas dava para ver que as obras estavam largadas havia meses. Assim que chegamos, notei como o silêncio era quase absoluto. As ruas internas do residencial tinham pouca iluminação, e os terrenos vazios em volta ficavam praticamente invisíveis à noite. No começo, achei que seria uma maravilha morar num lugar tão tranquilo, longe do barulho constante do trânsito. Nos primeiros dias, dormi feito pedra, exausto com a correria da mudança. Mônica também estava cansada, mas parecia sempre incomodada com algo que eu não conseguia identificar, como se houvesse uma estranheza no ar. Quando terminamos de mudar tudo, percebi que só existiam mais 2 famílias por ali. Na verdade, só cheguei a ver uma delas de relance.
Um casal de idosos que quase não saía de casa. A outra família vivia com portas e janelas trancadas e passava o dia inteiro fora. Até o porteiro, um senhor chamado Ademar, que mal ficava na guarita, trabalhava em esquema de revezamento, já que o movimento era praticamente nulo. Não demorou muito para as primeiras coisas estranhas acontecerem. Numa tarde, ouvi um barulho que lembrava o de uma furadeira, ecoando atrás das paredes. Vinha acompanhado de uns estalos, como se alguém mexesse com ferramentas pesadas. Comentei com a Mônica, mas ela disse que não tinha escutado nada. Fiquei achando que podia ser paranoia minha. Num lugar tão silencioso, qualquer som parece maior do que é. Mas aquele ruído persistia, parecia próximo demais, o que me deixou em alerta. 2 dias depois, precisei ir até o centro para resolver burocracias. Voltei já tarde da noite, de carona com um motorista de aplicativo chamado Ricardo. A estrada para chegar ao condomínio subia uma colina sinuosa sem quase nenhuma iluminação. Tudo ao redor desaparecia na escuridão. Tentei puxar conversa, mas o Ricardo estava claramente inquieto. "Você tem certeza de que mora aqui em cima?" Ele perguntou com a voz meio insegura. "Tenho sim, é um condomínio novo, mas pouca gente se mudou. Fica mais adiante." Ficamos em silêncio de novo, até que de repente uma senhora apareceu na beira da estrada, de costas para o carro. Ricardo freou no susto. Pelo reflexo do farol, dava para ver que ela vestia um casaco escuro e chinelos, algo bem estranho para o frio que estava fazendo naquela noite. Ficamos ali, parados, sem saber o que fazer. O Ricardo chegou a manobrar o carro para desviar, mas, quando ele baixou o vidro para falar com a mulher, ela simplesmente não estava mais lá. "Que coisa foi essa?" ele murmurou olhando para fora. "Será que se perdeu? Não vi para onde ela foi." Ricardo seguiu dirigindo devagar, esticando o pescoço para ver se a tal senhora aparecia de novo em algum canto da pista. Uns metros adiante, vimos várias pessoas subindo o morro em fila, como se fosse uma procissão muito estranha. Não conseguia enxergar o rosto de ninguém, mas todos caminhavam no mesmo ritmo, passo por passo, e isso me deixou completamente paralisado de susto. Quando finalmente chegamos ao portão do condomínio, agradeci ao Ricardo e me despedi rápido. Ele deu meia volta tão depressa que os pneus até cantaram na curva. Entrei em casa e, felizmente, a Mônica já estava lá. Ela deixou a luz externa acesa, o que trouxe uma pontinha de segurança naquele breu. Enquanto eu tirava as coisas do ombro, reparei que a casa ao lado, a uns poucos passos de distância, estava toda iluminada por dentro. Eu tinha quase certeza de que ninguém morava lá desde que chegamos. Fui andando em direção à minha porta e, do nada, as luzes da casa vizinha se apagaram. O silêncio ficou tão denso que parei para tentar escutar algum movimento, seja passos, vozes ou qualquer som que indicasse alguém ali. Não ouvi nada. Entrei, cumprimentei a Mônica e tentei não preocupá-la, mas passei boa parte da noite revirando na cama, lembrando de tudo que tinha visto na estrada. Na manhã seguinte, decidimos sair bem cedo para comprar itens de decoração. Pegamos a mesma estrada sinuosa e, numa curva mais abaixo, vimos um carro abandonado no acostamento. Era o mesmo sedã prata que o Ricardo dirigia. Reconheci a placa na hora e simplesmente travei de nervoso. As portas estavam destravadas, mas não tinha sinal do motorista. "Será que algo aconteceu com ele?" perguntou a Mônica com a testa franzida. "Não faço ideia", respondi tentando me acalmar. "Depois vou falar com o porteiro para ver se alguém tem notícias." O dia todo aquela cena do carro abandonado ficou martelando na minha cabeça. Quando voltamos, lá pelas 7 da noite, o sedã ainda estava no mesmo lugar. Ao passar pela guarita, parei para conversar com o Ademar. "Seu Ademar, por acaso algum motorista de aplicativo passou aqui hoje?" Ele coçou a barba pensativo. "Passou um sedã prata faz bem pouco tempo. Até achei que era o senhor no banco de trás. Minhas pernas quase não me sustentaram. Expliquei que não era eu e que havia um sedã igual abandonado na estrada desde cedo." Ademar ficou confuso, mas insistiu que tinha visto alguém muito parecido comigo no banco traseiro. Para piorar, Mônica estava ao meu lado o dia inteiro, então não tinha como eu ter estado em outro carro.
Nas 2 noites seguintes, ouvi mais vezes aquele barulho de furadeira no meio da madrugada. Parecia vir do quintal da casa ao lado, a mesma onde as luzes tinham acendido e apagado de forma tão estranha. Mônica começou a ter insônia. Eu também praticamente não dormia mais. Quando conseguia cochilar, era tomado por pesadelos sem pé nem cabeça. Então, numa dessas madrugadas, o silêncio foi interrompido por uma buzina e um alarme. Corri até a janela e vi um carro parado em frente ao meu portão. O mesmo sedã prata, com o pisca-alerta ligado e as portas abertas. Saí depressa enquanto a Mônica me chamava pedindo cuidado. Lá fora, o Ademar apareceu com uma lanterna. Deixei esse carro entrar porque vi o senhor lá dentro de novo. Ele disse meio sem graça. Será que confundi tudo? Eu só consegui balançar a cabeça com a boca seca e o coração disparado. De dentro do sedã vinha um cheiro estranho, uma mistura de óleo velho e mofo. Não tinha chave na ignição nem documentos. De repente o alarme parou e as luzes se apagaram, como se alguém tivesse desligado tudo por controle remoto. O Ademar estava tão abalado quanto eu. Vou chamar a polícia, isso não está normal. Passaram-se uns 15 minutos e tudo voltou ao silêncio total. Nenhuma viatura apareceu. Talvez o Ademar não tenha conseguido contato ou estivesse tão confuso quanto eu. De qualquer jeito, tentamos voltar para a cama, mas quem conseguiria dormir depois de uma cena dessas? Depois de um tempo, devo ter cochilado. Sonhei de novo com aquele som de furadeira, mas também imaginei, ou talvez me lembrei, de algo batendo dentro de uma parede, como se mãos invisíveis estivessem construindo ou derrubando alguma coisa ali dentro. Acordei sobressaltado, respirando rápido, e procurei a Mônica no colchão para ver se estava tudo bem. Ela dormia ao meu lado, mas se mexia bastante, provavelmente com algum pesadelo. Quando tentei me acalmar, senti um frio nos pés. Estendi o braço para pegar o cobertor, mas não encontrei nada. Olhei em volta, forçando a visão no quarto pouco iluminado, e percebi que toda a roupa de cama tinha sumido. Levantei devagar, com cuidado para não acordar a Mônica. Vi que o lençol estava embolado no meio do quarto, mas de um jeito esquisito. Chegando perto, senti um arrepio. Ele não estava só jogado. Parecia amarrado num ponto do teto, deixando uma ponta pendurada. Preciso trocar essas lâmpadas fracas, pensei, sentindo a cabeça girar. Nesse instante, a Mônica acordou gritando. Virei para ver e ela estava colada na cabeceira da cama, me olhando como se eu fosse um estranho. Os olhos dela eram puro terror. Ela balançava as mãos tentando falar alguma coisa. Fica longe, ela gritou com a voz falhando. Você tá com aquilo na mão de novo. Aquilo? Olhei para as minhas próprias mãos, mas não vi nada além da penumbra. Foi então que escutei um zumbido familiar, parecido com o de um aparelho elétrico. Ainda meio tonto, tentei achar a fonte do som, mas não encontrei nada. E de repente meu peito pareceu pesado demais, quase impossível de expandir. Tentei falar, mas cada músculo se recusava a funcionar. A Mônica saiu correndo do quarto, batendo a porta. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado, encarando o lençol pendurado como se ele tivesse vontade própria. Quando finalmente consegui me mexer, já era manhã. A luz que entrava pelas frestas da cortina deixava tudo ainda mais absurdo. O quarto todo bagunçado, almofadas e travesseiros no chão, mas nenhuma ferramenta elétrica onde quer que fosse. Ela não quis falar comigo naquele dia. Passou a manhã arrumando as malas, ligando para a mãe, ajeitando tudo para ir embora. Tentei argumentar, mas minha voz tremia. Eu mesmo não tinha respostas para nada daquilo. No momento em que ela terminou de juntar as coisas, conseguiu dizer algumas frases sem olhar para mim. Não vou passar mais nenhuma noite aqui. Vou ficar um tempo com a minha mãe. Preciso pôr a cabeça no lugar. Eu entendia, mas doía ver que nosso casamento estava ruindo tão rápido. Ela contou que, no meio da madrugada, acordou e me viu sentado numa cadeira ao lado da cama, segurando uma furadeira apontada para ela. Mesmo eu jurando que não saí da cama, ela continuou me olhando com uma mistura de medo e repulsa. Levei-a até a casa da mãe dela, em outro município. Em parte, eu também não aguentava mais aquela casa. Ainda fiquei alguns dias tentando resolver as pendências financeiras, mas não tive coragem de dormir lá. Bastava anoitecer para eu sentir uma sensação sufocante, como se algo me observasse no escuro.
Acabei ficando uns tempos no sofá de um amigo, enquanto decidia o que fazer. 3 semanas depois, passei no condomínio para pegar umas coisas que tinham ficado. Encontrei o Ademar na guarita e ele me contou que o sedã prata foi guinchado pela polícia, mas ninguém descobriu de quem era ou o que houve com o motorista. Perguntei sobre os outros moradores. Ele disse que quase todo mundo foi embora de repente, sem aviso e sem levar muita coisa. A conversa terminou com um comentário dele. Diziam que não era para ter construído nada aqui. O pessoal mais antigo falava que esse terreno era meio amaldiçoado. Gente que sumia, rituais. Não sei. Nunca liguei muito, mas agora... Ele não concluiu o pensamento. Me despedi sabendo que eu também não voltaria a morar naquele lugar. A sensação de aperto, de não conseguir respirar direito, parecia impregnada em cada canto. E até hoje, quando fecho os olhos para tentar dormir, ainda escuto aquele barulho de furadeira ao longe, como se a construção nunca tivesse terminado, ou estivesse sendo demolida sem parar. Eu e Mônica não voltamos a viver juntos. A casa foi posta à venda, mas não apareceu nenhum interessado. Quem vai lá reclama da localização, de problemas estruturais ou simplesmente de um clima estranho. Nunca descobri o que realmente aconteceu naquela noite em que Mônica me acusou de ameaçá-la com uma ferramenta elétrica. Também não sei o que houve com o motorista Ricardo, nem com a senhora que apareceu na estrada. Só carrego a lembrança de que nada daquilo parecia fazer sentido. E, de certo modo, faz menos sentido a cada dia que passa. Hoje, pensando no que o Ademar disse sobre terrenos onde não se deveria construir, fico olhando os anúncios de empreendimentos que prometem o paraíso em locais afastados e me pergunto quantos lugares assim existem por aí. Lugares em que o silêncio não representa sossego, mas um alerta de que algo que não se pode explicar está por perto. Lugares que guardam segredos que talvez seja melhor nem tentar descobrir. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.